Vamos falar sobre intervenção militar e pessoas de bem. Qual a relação entre intervenção militar e pessoas de bem? Melhor dizendo, por que as chamadas pessoas de bem defendem uma intervenção militar? Uma intervenção militar vai trazer algum benefício para o Brasil, para as pessoas? Quem são as pessoas de bem? Vamos pensar. Olha só, durante longos anos nós já vivemos no Brasil a chamada ditadura militar. Já vivemos um período de ditadura militar, um período que durou mais de 20 anos. Durante a intervenção militar de 1964 até os anos 80, nós tivemos a cassação dos principais direitos dos indivíduos, o direito de ir e vir, o direito de opinião, o direito à livre imprensa. A ditadura militar trouxe sérios problemas para o país. As pessoas que questionavam o sistema, o regime militar, eram perseguidas, criminalizadas. Quando presas eram torturadas, muitas desapareceram. Até hoje existem corpos que não foram encontrados. Então a ditadura militar no Brasil, ela trouxe sérios problemas para a sociedade. Ela não resolveu problema nenhum. Se você quiser ver direitinho, procure inclusive verificar os livros, os textos, a história, os vídeos na internet e saiba o que aconteceu durante a ditadura militar, que durou longos anos. Então, quando você defende uma ditadura militar, é preciso saber quais os benefícios diretos e indiretos de uma ditadura militar. Quem apoiou a ditadura militar nos anos 64 foi um setor conservador, o setor da igreja conservadora, vários empresários, a elite do país. E as pessoas não tinham direito de ir e vir. Então procure verificar por que aconteceu a ditadura militar e quais foram as implicações e as consequências para o país. Então, as chamadas pessoas de bem, que defendiam a ditadura militar, eram pessoas que concordavam, inclusive, com a tortura, com o assassinato, com o desaparecimento de pessoas. Foi o que aconteceu durante longos anos no país. Essa história de pessoas de bem, por exemplo, é importante verificar na história, quando se fala de pessoas de bem, quem eram essas pessoas de bem, quem são essas pessoas de bem. As pessoas de bem, como os nazistas, elas perseguiram judeus, mataram mais de 6 milhões de judeus. Na Itália, no regime fascista de Benito Mussolini também, várias pessoas foram perseguidas, assassinadas. E durante a ditadura militar, como eu falei, várias pessoas foram perseguidas. Você acha que numa ditadura militar tudo vai ser resolvido? Quem vai assumir o poder, o militar que vai assumir o poder, por exemplo, vai destituir o presidente da República, ele vai trazer qual benefício? Por que é que ele vai resolver os problemas como você imagina? Se a ditadura é imposta, destitui um governo e age sem respeitar o povo, sem respeitar os direitos de ir e vir, por que que ela vai ser boa? Então, antes de você pensar em defender uma ditadura, saiba primeiro o que significa. Verifique a história, quais foram as consequências das ditaduras no Brasil e no mundo, para poder você defender, ok? Mas, olha, na verdade, quando se defende uma ditadura militar, significa o cúmulo da ignorância. Porque nada mais soberano do que o povo, principalmente um povo consciente dos seus direitos e deveres, para cobrar. Se existem políticos corruptos, políticos que são colocados no poder pelo voto, é preciso tirar esse político. Então não é numa situação que se está muito claro a corrupção, as desigualdades, as injustiças, que uma ditadura vai resolver. Nenhuma ditadura vai resolver. Nada mais importante do que a consciência de classe, a consciência dos seus direitos e deveres. É isso que você precisa pensar. Portanto, as pessoas de bem que defendiam a ditadura militar, elas não tinham nada de bem, nada de bom. Porque um ser humano que é favorável a uma tortura, a um assassinato, à perseguição, uma pessoa que se diz cristã,
que fala em nome de Deus, da pátria, da família, e concorda com a perseguição, com o assassinato, essa pessoa não pode ser uma pessoa de bem, ok? Então existe principalmente a necessidade de conhecer a história, de saber o que aconteceu na história mundial, na história do nosso país, para poder defender aquilo que você sabe de fato, quais as suas consequências e por que vai ser importante. Nenhuma ditadura vai trazer benefício algum para a sociedade, a não ser para um pequeno grupo que controla o poder e que a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a sua liberdade de opinar, de decidir. Já pensou sobre isso? Então era isso que eu queria falar para vocês.